E se o melhor momento da sua vida não estivesse no passado, mas no lugar certo esperando por você? Todos nós passamos anos correndo atrás de estabilidade, trabalhando duro, enfrentando rotina, trânsito e pressão, mas chega um momento em que a pergunta muda: onde vale a pena viver de verdade? Hoje, você vai descobrir que se aposentar bem no Brasil não é um privilégio para poucos, é uma escolha inteligente. Existem cidades onde o custo de vida é baixo, a qualidade de vida é alta, e o tempo finalmente volta a ser seu. Neste documentário, eu reuni os 7 melhores municípios do Brasil para se aposentar com tranquilidade, economia e dignidade, lugares onde o dinheiro rende mais, o estresse diminui e a vida ganha outro ritmo. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, porque aqui você encontra conteúdos que podem literalmente mudar a forma como você vive e até onde você decide viver. João Pessoa, PB. João Pessoa se destaca como uma das capitais mais economicamente viáveis do Brasil para a aposentadoria, principalmente quando analisamos o equilíbrio entre custo de vida e acesso a serviços essenciais. O valor médio de aluguel em bairros bem localizados como Bancários, Mangabeira ou até partes de Tambaú pode variar entre R$ 800 e R$ 1.800 para imóveis de padrão simples a intermediário, enquanto despesas mensais completas para uma pessoa, incluindo alimentação, transporte e contas básicas, costumam girar entre R$ 2.200 e R$ 3.200, dependendo do estilo de vida. Diferente de outras capitais do Nordeste que passaram por inflação imobiliária acelerada, João Pessoa ainda mantém preços relativamente estáveis, o que permite uma previsibilidade financeira importante para quem depende de aposentadoria ou renda fixa. Outro fator relevante é a infraestrutura urbana funcional sem o nível de saturação visto em grandes capitais brasileiras, o que impacta diretamente na qualidade de vida. O deslocamento dentro da cidade tende a ser mais rápido, com menor dependência de longos trajetos, e a oferta de serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, atende bem à população, com hospitais reconhecidos regionalmente e clínicas especializadas com custos mais acessíveis do que no Sudeste. Além disso, o abastecimento de alimentos é favorecido por feiras locais e mercados com preços competitivos, o que ajuda a reduzir significativamente o custo mensal com alimentação, especialmente para quem adota hábitos mais simples e regulares. Do ponto de vista ambiental e social, João Pessoa apresenta um ritmo urbano menos agressivo, com menor densidade populacional e uma dinâmica que favorece estabilidade emocional e bem-estar no longo prazo. A cidade tem uma das menores taxas de verticalização entre capitais litorâneas, o que contribui para menor pressão urbana e mais espaços abertos, além de um clima consistente ao longo do ano, reduzindo gastos com adaptações sazonais. Para aposentados que priorizam o equilíbrio financeiro aliado a uma rotina previsível e funcional, João Pessoa oferece um cenário sólido, onde é possível manter uma vida confortável sem a necessidade de grandes reservas financeiras. Poços de Caldas, MG. Poços de Caldas apresenta um perfil econômico interessante para a aposentadoria ao combinar custos moderados com uma estrutura urbana consolidada, típica de cidades que cresceram de forma planejada ao longo do tempo. O mercado imobiliário local oferece opções de aluguel entre R$ 900 e R$ 2.000 em bairros residenciais organizados, com boa disponibilidade de imóveis térreos e apartamentos acessíveis, o que é particularmente relevante para pessoas que buscam praticidade no dia a dia. O custo mensal total para um aposentado, incluindo alimentação, serviços básicos, saúde e transporte, costuma variar entre R$ 2.500 e R$ 3.500, sendo possível reduzir esse valor com hábitos mais econômicos, especialmente aproveitando o comércio local e serviços com menor custo operacional em comparação às grandes capitais. A cidade possui uma estrutura de saúde bem distribuída, com hospitais tradicionais, clínicas especializadas e acesso facilitado a consultas médicas, o que reduz a necessidade de deslocamentos para centros maiores. Além disso, o sistema urbano favorece deslocamentos curtos, seja por transporte público ou mesmo a pé em regiões centrais, o que impacta diretamente na redução de custos com combustível ou transporte particular. O comércio local é ativo e diversificado, permitindo acesso a bens e serviços essenciais sem depender de grandes centros urbanos, o que contribui para uma rotina mais autônoma e menos dependente de logística complexa. Outro ponto relevante é o ambiente urbano equilibrado,
com menor exposição a fatores de estresse comuns em grandes cidades, como congestionamentos intensos, poluição elevada e insegurança em larga escala. O clima mais ameno ao longo do ano reduz a necessidade de gastos frequentes com climatização, e a presença de áreas verdes e espaços públicos bem cuidados favorece uma rotina mais ativa sem custos adicionais. Para quem busca uma aposentadoria estruturada, com previsibilidade financeira e acesso consistente a serviços essenciais, Poços de Caldas se apresenta como uma alternativa sólida, especialmente para perfis que valorizam estabilidade em vez de dinamismo urbano intenso. Natal, RN. Natal apresenta um cenário econômico favorável para a aposentadoria quando se considera a relação entre custo de vida e acesso a serviços urbanos essenciais, principalmente em comparação com capitais mais valorizadas do Nordeste. O valor de aluguel em bairros como Ponta Negra, Capim Macio ou Lagoa Nova costuma variar entre R$ 900 e R$ 2.200 dependendo da proximidade com a orla e do padrão do imóvel, enquanto o custo mensal total para uma pessoa pode ficar entre R$ 2.300 e R$ 3.400 incluindo alimentação, transporte, contas básicas e lazer moderado. Um fator relevante é que, mesmo em áreas turísticas, ainda é possível encontrar opções com preços competitivos, o que permite ao aposentado escolher entre morar próximo ao litoral ou em regiões mais residenciais sem comprometer o orçamento. A cidade possui uma estrutura relativamente eficiente para seu porte, com hospitais privados bem avaliados, clínicas acessíveis e uma rede de serviços que atende às demandas cotidianas sem grandes dificuldades. O deslocamento urbano tende a ser menos desgastante do que em capitais maiores, com distâncias mais curtas e menor congestionamento na maior parte do ano, o que reduz gastos indiretos com combustível e manutenção de veículo. Além disso, o custo de alimentação é favorecido por mercados locais e feiras, onde é possível adquirir produtos frescos a preços mais baixos, contribuindo para um controle mais eficiente das despesas mensais. No aspecto ambiental, Natal oferece uma condição climática estável, com alta incidência de vento e temperaturas constantes, o que diminui a necessidade de climatização artificial frequente, consequentemente, reduz custos com energia elétrica. A cidade também apresenta menor densidade urbana em comparação com outras capitais, o que influencia diretamente na sensação de espaço e na qualidade do ar. Para aposentados que buscam equilíbrio financeiro aliado a uma rotina funcional e acesso a serviços sem complexidade excessiva, Natal se posiciona como uma alternativa consistente, especialmente para quem valoriza a proximidade com o litoral sem arcar com custos elevados típicos de regiões supervalorizadas. Londrina, PR. Londrina se destaca como uma cidade de porte médio com infraestrutura robusta, oferecendo uma combinação relevante entre custo controlado e qualidade urbana, especialmente para aposentados que priorizam organização e acesso a serviços completos. O mercado imobiliário apresenta valores de aluguel entre R$ 1.000 e R$ 2.500 em bairros bem estruturados como Gleba Palhano, Jardim Higienópolis ou regiões centrais, com boa disponibilidade de imóveis modernos e também opções mais econômicas. O custo mensal total tende a variar entre R$ 2.800 e R$ 4.000, dependendo do padrão de consumo, sendo possível manter uma rotina confortável com acesso a serviços privados de saúde, alimentação de qualidade e mobilidade eficiente. A cidade possui um dos sistemas de saúde mais completos do interior do país, com hospitais de referência regional, clínicas especializadas e ampla oferta de profissionais, o que reduz significativamente a necessidade de deslocamentos para capitais maiores. A infraestrutura urbana inclui vias bem planejadas, trânsito mais previsível e serviços públicos organizados, o que impacta diretamente na rotina diária, tornando-a mais prática e menos desgastante. Além disso, o comércio é diversificado e competitivo, permitindo acesso a bens e serviços com preços equilibrados, sem a pressão inflacionária típica de grandes centros urbanos. Do ponto de vista estrutural, Londrina apresenta um nível de desenvolvimento urbano que proporciona segurança operacional para quem depende de renda fixa, já que os custos tendem a ser mais previsíveis e menos sujeitos a variações bruscas. O clima mais ameno em comparação ao norte e nordeste também contribui para uma rotina mais equilibrada, embora haja variações sazonais que exigem algum ajuste em gastos com vestuário e eventualmente climatização.
Para aposentados que buscam estabilidade, acesso a serviços de alto nível e uma cidade com dinâmica organizada sem os excessos das metrópoles, Londrina oferece um ambiente consistente e financeiramente sustentável no longo prazo. Aracaju se posiciona como uma das capitais mais equilibradas do Brasil quando o assunto é custo de vida associado à funcionalidade urbana, especialmente para aposentados que desejam manter despesas sob controle sem abrir mão de acesso a serviços essenciais. O valor médio de aluguel em bairros organizados como Jardins, Atalaia ou Luzia costuma variar entre R$ 800 e R$ 1.900, com boa oferta de imóveis de padrão intermediário e localização estratégica. O custo mensal total tende a ficar entre R$ 2.200 e R$ 3.200, considerando alimentação, transporte, contas básicas e saúde, sendo possível manter uma rotina confortável com uma renda relativamente estável, principalmente devido ao baixo custo operacional da cidade em comparação com outras capitais litorâneas. A estrutura urbana de Aracaju é um dos seus principais diferenciais, com planejamento que favorece deslocamentos mais curtos, menor congestionamento e acesso simplificado a serviços como hospitais, mercados e centros comerciais. A rede de saúde, embora não seja tão ampla quanto em grandes capitais, atende de forma eficiente a demanda local, com hospitais privados acessíveis e clínicas com preços moderados. Além disso, o custo de alimentação é reduzido por conta da forte presença de mercados locais e feiras, onde produtos frescos são vendidos a preços mais baixos, contribuindo diretamente para a redução das despesas mensais. Outro fator relevante é a estabilidade do ambiente urbano, com menor pressão populacional e um ritmo de vida que tende a ser mais previsível e menos desgastante ao longo do tempo. A cidade apresenta níveis mais baixos de verticalização e uma organização que reduz a sensação de saturação comum em grandes centros, o que impacta positivamente na qualidade de vida. Para aposentados que buscam controle financeiro, rotina funcional e um ambiente urbano sem excessos, Aracaju oferece uma base sólida, onde o custo de manutenção da vida tende a permanecer estável ao longo dos anos. Marília, SP. Marília representa uma alternativa estratégica dentro do interior de São Paulo para aposentados que desejam acesso a serviços de qualidade sem arcar com os custos elevados das grandes cidades do estado. O mercado imobiliário apresenta valores de aluguel entre R$ 900 e R$ 2.000 em bairros residenciais estruturados, com boa disponibilidade de imóveis térreos e apartamentos acessíveis, o que facilita a adaptação a diferentes perfis. O custo mensal total costuma variar entre R$ 2.500 e R$ 3.600, incluindo alimentação, saúde, transporte e despesas gerais, sendo possível manter um padrão de vida confortável com previsibilidade financeira, especialmente considerando a estabilidade econômica da região. A cidade possui uma rede de saúde consolidada, com hospitais reconhecidos regionalmente e ampla oferta de clínicas e profissionais, o que reduz a necessidade de deslocamentos para centros maiores como Bauru ou São Paulo. O sistema urbano favorece deslocamentos curtos e uma rotina mais prática, com um trânsito controlado e boa distribuição de serviços essenciais. Além disso, o comércio local é diversificado e competitivo, permitindo acesso a produtos e serviços com preços equilibrados, sem a pressão inflacionária típica das regiões metropolitanas. Do ponto de vista estrutural, Marília apresenta um ambiente urbano que favorece estabilidade e previsibilidade, aspectos fundamentais para quem depende de renda fixa. A cidade não sofre com grandes oscilações de custo de vida e mantém um padrão consistente ao longo do tempo, o que facilita o planejamento financeiro de longo prazo. Para aposentados que priorizam segurança econômica, acesso a serviços eficientes e uma rotina organizada sem os excessos das grandes capitais, Marília se apresenta como uma escolha funcional e sustentável. Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis oferece um cenário diferenciado dentro do estado do Rio de Janeiro, combinando o custo de vida moderado com uma estrutura urbana consolidada e um ambiente climático distinto das regiões litorâneas. O valor de aluguel em bairros como Quitandinha, Correias ou Centro pode variar entre R$ 1.000 e R$ 2.500, dependendo do padrão e da localização, enquanto o custo mensal total costuma ficar entre R$ 2.800 e R$ 4.200, considerando alimentação, serviços, saúde e transporte.
Apesar de não ser a opção mais barata da lista, a cidade compensa com estabilidade e qualidade estrutural, oferecendo um custo-benefício interessante para quem busca um ambiente mais equilibrado. A infraestrutura de Petrópolis é bem desenvolvida, com hospitais, clínicas e serviços variados que atendem tanto moradores quanto visitantes, reduzindo a dependência da capital. A cidade possui um comércio ativo e diversificado, além de uma organização urbana que permite acesso relativamente fácil a serviços essenciais, embora o relevo montanhoso possa influenciar na mobilidade em algumas regiões. Ainda assim, a proximidade com o Rio de Janeiro amplia as possibilidades de acesso a serviços especializados sem exigir mudanças frequentes de residência. No aspecto ambiental, Petrópolis apresenta um clima mais ameno, com temperaturas mais baixas ao longo do ano, o que pode influenciar positivamente na qualidade de vida para determinados perfis, embora implique em custos adicionais com vestuário ou aquecimento em períodos específicos. A cidade também oferece um ambiente menos denso e mais organizado, com forte presença de áreas verdes e menor pressão urbana em comparação com a capital. Para aposentados que buscam um equilíbrio entre custo, estrutura e um ambiente urbano mais controlado, Petrópolis se posiciona como uma alternativa consistente, especialmente para quem valoriza estabilidade e acesso facilitado a serviços de maior complexidade. No final das contas, se aposentar bem no Brasil não depende apenas de quanto você ganha, mas de onde você escolhe viver. Cada uma dessas cidades mostra que é possível encontrar equilíbrio entre custo acessível, estrutura funcional e uma rotina mais leve, onde o dinheiro rende mais e o tempo passa com menos pressão. A decisão ideal vai sempre depender do seu perfil, do seu estilo de vida e do que você valoriza no dia a dia, seja proximidade com o mar, clima mais ameno ou acesso facilitado a serviços de saúde. O mais importante é entender que existem caminhos viáveis fora dos grandes centros, onde qualidade de vida não significa necessariamente gastar mais. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar novas possibilidades, considere se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar análises diretas, sem exageros, para tomar decisões melhores sobre onde e como viver.